Nós vamos começar esse 61º Bate-Papo Cultural. Para quem não está muito acostumado, é um evento que acontece pelo menos uma vez por mês, promovido pelo Arquivo, numa parceria com a Unesp, com o departamento do professor Romualdo, que infelizmente hoje não pôde estar presente, né? Sempre é ele que é o mediador. E depois dessa conversa, do Bate-Papo Cultural, nós vamos fazer o lançamento da revista número 12 do Arquivo, tá bom? Então, quero apresentar para vocês a nossa conselheira do Arquivo, secretária do Arquivo, porque é ela que faz as atas todas, e que é a Mônica. A Mônica é coordenadora do curso de arquitetura da SE, é doutoranda do programa de arquitetura da USP de São Carlos e tem sido assim uma grande parceira do Arquivo, principalmente nas publicações, naquelas atividades em que a gente precisa que a estética, né, esteja bacana, esteja legal, para que aquela leitura, aquela publicação fique agradável. Então, devo muito à Mônica pela bela qualidade dos trabalhos que a gente tem feito com as publicações. Não é, Mônica? Nossa equipe, né, Tere? É. Tá baixo, gente? Tá tudo bem? Então, a Mônica vai falar, a dinâmica do bate-papo, ela faz uma explanação, e aí, na sequência, a gente pergunta, tira dúvidas, né? E vai trocando figurinhas aí. A intenção do bate-papo cultural é fazer uma coisa mais informal, né? E uma aproximação das pesquisas acadêmicas com a comunidade. E no próximo Bate-Papo Cultural, nós vamos ter a Dani Abreu, que vem falar sobre o doutorado dela, recém-defendido lá na USP, também sobre a questão das escolas. Para os fã-clube, né, Dani? Não é só a vez, Dani, agora é a vez da Mônica. Bacana. Gente, uma boa noite para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada da presença, obrigada do convite do Arquivo, né? Quer dizer, a nossa equipe lá trabalha bastante e trabalha unida, tá? O que eu programei aqui hoje, eu vou dividir em 3 partes. A primeira, eu vou falar rapidinho sobre um pouco da Morada Paulista, né? Quer dizer, da Casa Urbana Paulista. Depois eu vou falar como eu vi essa leitura aqui em Rio Claro. Depois eu vou abrir para o bate-papo, porque eu acho que o mais importante é isso, essa troca, tá? Então, vamos... Queria, assim, que fosse uma coisa bem descontraída, né? Ninguém está aqui... É mais interessante a gente trocar do que só eu ficar falando, tá? Bom, aqui. Bom, rapidamente, a Casa Urbana Paulista, ela sempre esteve atrelada a um lote, tá? Então, diferente da Casa Rural, da Casa de Fazenda, que você não tinha o limite do lote, a Casa Urbana Paulista tem esse limite de lote. Ó, aqui a gente vê, né? Esse é um desenho esquemático que a gente tem já feito em cima do nosso quarteirão quadrado, tá? Eu não sei usar isso aqui direito, então, às vezes, eu vou bobear. Está aqui, né, o esquema de ruas, os lotes aqui. Então, o nosso lote tradicional, que a gente fala que vem desde o período colonial, né, no Brasil, e isso também no estado de São Paulo, é o lote estreito e profundo. Quer dizer, a frente ela é pequena e tem uma grande profundidade. E isso dá uma cara assim, ó. Opa! Espera, aqui, ó. Que a gente tem os quintais, que a gente pode ver nessa foto aqui, um pouco longe para quem está lá no fundo, que a gente vê, aqui é o jardim, né? Isso aqui é Rio Claro. Sempre os quintais, o meio do lote cheio de árvore. Tá? Então, a gente tem lembrança da casa dos avós, que esse quintal, que ainda era uma herança de subsistência, né? A gente tinha pomar, horta, galinheiro, chiqueiro, né? Na casa, né? Era uma unidade de moradia, mas também de produção, tá? Só para a gente mostrar o exemplo disso em Rio Claro, aqui é um trecho de uma planta que tem lá no Arquivo. Todo o material meu aqui é do Arquivo e algumas fotos do museu também, tá? Então, aqui, Avenida 27, 25, Rua 14, Rua 15. Então, para a gente ver que esse desenho esquemático ele tem um rebatimento concreto, tá? No espaço urbano. Então, os nossos lotes aqui de 10 por 30, né? Então, esse miolo de lote aqui ficava sempre arborizado, tá? Os códigos de posturas que o nosso grande conselheiro aqui, Percy, falou num bate-papo, ele já determinava que antes do proprietário construir uma casa, você tinha que respeitar o alinhamento. Quer dizer,
havia uma pessoa que era o arruador, né, que vinha fazer a marca para você construir dentro daquele lote. Né? Então, ele marcava o que era o limite do espaço público, que era a rua, e do espaço privado, que era o lote. Então, ele marcava esse limite aqui, prefiro mostrar aqui, viu, gente? Ó, marcava esse limite aqui, ó, e você construía até o fundo. A gente tem aqui a peculiaridade de, já em 1830, o senador Vegueiro determinar que os nossos quarteirões, né, já fossem quadrados, já tinha toda uma estrutura urbana consolidada, tá? Diferente de outros municípios também. E os códigos vão dizer também que as ruas têm que formar ângulos retos, vai dar toda essa medida. Então, essa padronização que a gente vê no nosso tabuleiro de xadrez, ela não é aleatória, ela é fruto de um plano do senador Vegueiro e que os códigos de postura, eles vão legitimando e confirmando isso, tá? Bom, dado o lote, como que a casa vai se implantar no lote? Aqui, ó, esse é o lote, então, né? Esse é um desenho de novo, esquemático. A rua está aqui, calçada aqui fininha. Então, aqui, a frente do lote, que a gente fala que é a testada, né? Uma testa da edificação, a testa do lote. Então, estreito e comprido lá para o fundo. Então, a gente tinha a planta organizada aqui, isso aqui como um anexo, que geralmente era a cozinha. A latrina, né? Que chamava casinha, que era aqui no fundo, e o quintal. Isso prolongava lá no fundo, tá? Algumas formas de implantação, né? Essa que você estava ocupando o lote inteirinho, né? A frente e as laterais, uma casa grudada na outra. Não dá tempo de eu entrar aqui por que isso era assim, né? Mas as casas antigamente eram construídas em taipa. Então, a taipa precisava ter essa proteção das chuvas, né? Taipa é terra. Então, uma casa colada na outra protegia essa empena lateral que a gente fala, tá? Então, por isso que elas precisavam ser dessa maneira. Uma outra forma de implantação, né, posterior a essa, que é tradicional, é com afastamento. Então, é como a gente tem aqui, ó, esse afastamento nosso lateral aqui. Por quê? Porque a legislação vai obrigar toda a construção ou reconstrução na cidade deixar esse recuo lateral, esse afastamento lateral, para poder abrir janela em todos os cômodos, né? Porque eles vão dizer que um cômodo que não é arejado, ele é um cômodo malsão, né? Esse é o termo que eles vão usar. Então, essa é uma outra forma de implantação da casa. Uma outra, uma posterior ainda, é além desse afastamento lateral, o recuo frontal, que já é um distanciamento da casa em relação à rua, já procurando mais privacidade, né? Então, e uma terceira forma, né, depois da tradicional, é essa isolada no lote. Os lotes já são maiores, né? Então, a casa pode ter janela por todas as faces, pode ter uma movimentação maior de telhados e pode ser uma casa maior, tá? Rebatendo isso para o nosso espaço urbano aqui, a gente consegue ver nas fotos mais antigas, essa foto é da década de 30, 50, não me lembro, não vou me importar muito com data aqui nesse caso, tá? A gente vê ainda aqui, ó, olha aqui essas casinhas, ó, grudadas no alinhamento da rua e com grande profundidade. Olha aqui que eu falei para vocês, o quintal ainda, né? Década de 30, década de 60, a gente ainda tem esses quintais arborizados, tá? Bom, ali não dá para ver, mas eu posso disponibilizar esses slides aí para quem quiser copiar, tá? Essas duas imagens também mostram essa nossa regularidade, esse alinhamento da testada, que é muito bem mantido pela legislação urbanística, tá? Então, a preocupação era muito grande em manter a estética do traçado urbano, né? Então, ninguém podia construir da maneira que quisesse. Tinha que ter uma altura padronizada, que a gente fala de testada, né, que é a frente da casa. As janelas tinham que manter um arranjo formal, né, que a gente fala que nessa época eles buscavam a linguagem formal da arquitetura neoclássica, né, que veio com a missão francesa. Então, todos esses elementos aqui, as ânforas, as platibandas, esses elementos de ornamentação aqui, né, das esquadrias, das portas, depois gradil de ferro, que vai ornamentar o porão. Olha isso aqui, ó. Então, todos esses são esses elementos para enfeitar a cidade. Tá? Então, a preocupação do poder público nesse primeiro momento é deixar uma cidade mais bonita, mais civilizada. Então, eles legislavam por aí. O quintal, ninguém queria saber. Tá? Dentro da casa, ninguém queria saber. Eles só diziam o seguinte, que você não poderia mais criar, o professor Percy falou, né? Porcos no quintal, chiqueiro, galinheiro, porque isso comprometia o estado de salubridade da cidade. Tá? Então, era a frente e lá fundo no quintal. A planta, ninguém dizia como é que devia ser. Tá? Bom, outra coisa importante foi quando a legislação vai determinar o uso de platibanda. Né? Antes, a gente tinha um telhado, aqui dá para ver mais ou menos. Ó, esse telhado, caía água, no caso aqui, mas ele caía aqui para a rua.
Então, se a gente tinha as casas, que eu falei para você, tudo colado uma na outra, o telhado ele vinha de lá de cima, caía a água para a rua, na calçada, né, porque a casa estava coladinha naquele alinhamento, ou para o quintal. Né? Então, quando não tinha calha naquela época, então, com a abertura dos portos, em 1809, eles vão possibilitar a vinda de equipamentos importados e, com eles, material de construção e calhas, o que eles vão dizer? Que as casas agora, os beirais, não vão poder esgotar a água na rua, a gente vai colocar calha, vai cortar esse beiral prolongado, porque esse beiral protegia a frente da casa da chuva, e a gente vai subir uma platibanda. Quer dizer, platibanda, os mais antigos conhecem, né? Os mais novos não, é isso aqui, ó. Vai ocultar o telhado. Então, isso vai ajudar a alongar a casa. Né? Eles vão colocar esses elementos de decoração aqui. Isso daqui é o nosso casarão da cultura. Né? Vão colocar esses elementos aqui do repertório formal neoclássico. Alguns vão deixar ainda aquele telhadão, não vão subir a platibanda, mas vão colocar a calha aqui, ó, os condutores que vão esgotar a água na sarjeta, e vão colocar isso aqui, ó. Aqui a gente tem platibanda, tá vendo? Mas aqui é o beiral encachorrado. Né? Então, é gostoso da gente, quando lê esses documentos, é buscar esses termos de época. Né? Eu acho que o beiral tem cachorro no beiral, mas o que é isso? Né? E muitas vezes isso aqui era ornamentado também. Então, começa a aparecer nesse momento diferença qualitativa na moradia. Antes, no período colonial, quando ninguém tinha acesso a material importado, as casas eram iguais. Né? Uma tinha porta e duas janelas, uma tinha porta e uma janela, mas todo mundo tinha a mesma janela, o mesmo chão batido. Agora não. Quem tem mais condição, coloca mais adorno, coloca assoalho na casa, né? Faz um gradil mais elaborado ou não. Então, começa a aparecer nesse momento. Tá? Outra questão importante é o afastamento lateral, que a gente já falou aqui dessa implantação. A gente vai ver várias casas assim, né? Então, a entrada da casa passa a acontecer aqui pela lateral e ele passa a ser ocupado por um jardim. Então, é mais um elemento de paisagismo, né? Mas o fundamental era que podia ter uma abertura de janela para iluminação e ventilação dos cômodos. Isso é um desenho de como a planta se organiza. Tá? Então, a gente tem, nos primeiros momentos, ainda no século XVIII, XIX, a gente não tem muito conhecimento de como eram as plantas, né? Porque poucos registros, não se pedia, não se formalizava o pedido de planta. Então, a gente tem no estudo da literatura isso aqui, ó, como que a planta se organizava. Falei que eu não sei mexer nisso, né? Aqui, ó. Então, primeiro, aqui é a rua. Aqui a gente tem 3 modelos, tá? A primeira é aquela implantação tradicional. O primeiro cômodo era a sala. A porta da rua direto aqui, ó. Imagina hoje, isso é impossível, né? 2 janelas. Em seguida, tinha a alcova. Por que era a alcova? A alcova era o espaço de dormir. Está vendo que ela estava colada nesse limite do lote, nesse limite de lote? Né? Então, o vento ajudou. Então, gente, ela não tinha iluminação nenhuma e nem ventilação. E eu passava dela, não tinha corredor, não tinha essa ideia da noção de privacidade. O gostoso de estudar isso é que a gente não pode olhar com os olhos que a gente tem hoje. Nossa, mas que casa sem privacidade, mas eles não tinham essa necessidade. Tá? Ainda mais que a sala, prolongamento da sala era a rua. Não tinha carro, não tinha ladrão, entendeu? Então, sabe essa coisa de colocar a cadeira na calçada? Mal tinha calçada, porque a calçada surge para você separar o trânsito. Né? Quando o pedestre tem que andar na calçada, o automóvel tem que andar na rua. Mas antes não. Né? Isso. Então, a alcova e aqui o cômodo que chamava sala de jantar ou varanda, que aqui tem muito a ver com a casa rural. A varanda era o cômodo onde acontecia tudo. Então, a família comia aí, a criança estudava, a mulher passava o dia costurando. Era, assim, o cômodo mais gostoso da casa, era o centro da casa. Tá? E acabava aqui a construção principal. A taipa, né, que a gente ouve tanto falar de pilão, era aqui. Ó. Isso aqui era só uma divisória, que era em tabique ou em taipa de mão. E aqui a cozinha era um puxado. Sabe a ideia da cozinha de fora, que a gente ainda tem muito? A cozinha era um puxado aqui. O quintal seguia lá no fundo e tinha a casinha aqui, que era uma latrina, né? Muitas vezes um buraco coberto com madeira. E depois, assim, lá mais no fundo do quintal, né? Boa noite. Como é que fala? Horta e pomar, tá? Essa segunda situação, onde a gente já tem aquele afastamento que eu falei para vocês, para a iluminação de todos os cômodos, a sequência é a mesma, gente, ó. Sala, só que agora já é quarto, porque já tem abertura. Tá? Então, eu posso abrir por aqui, posso encostar aqui também e abrir por aqui. Sala de jantar, cozinha, já tem um rancho para tanque. A gente hoje fala, né, rancho. Tem muita gente que não sabe o que é rancho, nunca ouviu falar. Né? O que é rancho? Bom, então, assim, a gente tem um afastamento, que é uma importante medida de higiene, mas a planta continua igual. E olha aqui, quando a gente tem um recuo também.
buscando mais intimidade. A planta é igual, gente. Começa a aparecer o corredor, tá? Então, o gostoso de estudar essa mudança da planta das casas, que a gente até pode dizer que é uma evolução, que é um termo complicado para a gente usar, né, Dani? Evolução, mas realmente mudou, introduzindo questões de conforto, de higiene, de segurança. Quer dizer, o que a gente pensa na casa que era antes, alguém hoje vive sem micro-ondas, sem geladeira? Quer dizer, desculpa, né? É uma coisa até... Tem muita gente que vive sem porque não tem como comprar, né? Mas a gente pensar na casa de uma maneira geral, sem pensar nas exceções, nem naquelas exageradas e nem nas mais inferiores, né? Hoje a gente tem uma necessidade de equipamentos que mudam o espaço da casa. Tá? Então, assim, a gente tem que buscar desde o espaço da casa lá da colonial para ver como é que esse modo de vida muda de acordo com a técnica construtiva, com os equipamentos que são possibilitados, né? Introdução de eletrodomésticos mudou, energia elétrica mudou, né? Então, banheiro é lá no fundo, na casinha, né? Lembra que eu mostrei naquela primeira planta? Quer ver? Vamos ver se eu sei voltar esse treco aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o banheiro, ó. Não era nem banheiro, tá? Então, a gente vê na planta WC, casinha, latrina, né? Era um buraco, era assim, bem assim, três tábuas encostado no muro, 3 tábuas, assim, um telhadico. Imagina de noite, entendeu? Nem pagando, no quintal, lá no fundo, entendeu? E banho? Já pensou no banho? Você acha que você tinha banheiro? Não tinha banheiro para tomar banho. A ideia o nome do banheiro vem quando vem a ideia do banho junto. Tomava banho na varanda. Então, tinha tina. Você acha que você abria a torneira e saía água? Não. Você tinha que buscar água na aguada da cidade e vinha carregando. Quer dizer, antes era escravo, aí depois, né, as pessoas faziam isso, transportavam isso em tonéis. Gente, era difícil. Imagina para você almoçar. O que você tinha que fazer? Você tinha que matar o frango do fundo do seu quintal, né? Torcer o pescoço do frango, depenar o frango, picar o frango. Sobrava, você guardava onde? Na geladeira? Não tinha geladeira. Cortava a lenha para cozinhar. Já pensou? Como melhorou a vida da gente nesse sentido? Quer dizer, liberou a gente para outras coisas, né? Senão, não dava. Bom, vamos passar para frente. Ai, estou voltando, gente. Oh, meu Deus, sou da tradicional ainda. Bom, então isso daí é um pouco da morada. Tá? E quando eu estudei essa questão aí, a gente fala que a nossa bibliografia é secundária, né? Os autores que escrevem sobre isso, eu estava passando no arquivo, já faz um tempinho, a Aninha lembra disso, foi no século passado, né, Aninha? Eu estava passando lá e fui pedir estágio. E aí a dona Ana Maria, a minha, falou assim, você é arquiteta? Então eu vou mostrar para você uma série documental que tem aqui, que chama Processos de Construção. Dá uma olhada. Gente, a hora que eu abri aquilo, eu falei, tudo que eu tinha estudado da arquitetura urbana paulista estava lá, em Rio Claro. Tá? Então, o fascinante disso é o seguinte, eu não encontrei, eu estudei de 30 a 60, que os primeiros estão de 30. Eu não achei nem um palacete, eu não achei nenhuma vila operária imensa, quer dizer, o que a gente costuma ver na bibliografia como os estudos de casos exemplares. Não, eu achei casos comuns, ótimos. Então, a história é feita disso, gente, de casos comuns. Tá? Isso, para mim, deixa muito mais forte a ideia dessa preservação do patrimônio. Tá? Então, a gente não tem o que preservar, tem muito, tá? Então, a gente vai ver. O que não tá, a gente pode discutir é a maneira que isso vai ser feito, tá? Eu também não concordo da maneira que muita coisa acontece, mas, para a gente, isso é história, tá? Não é história só de Rio Claro. Então, é um exemplo da arquitetura paulista que está aí. Bom, rapidinho, esse período de 36, que é o primeiro exemplar que a gente tem aqui no arquivo, não que seja a primeira planta, porque desde 11 já pede planta, tá? Desde a lei de 11. Ai, volta. Isso, é. Ai, gente, ai, Cristo. Alguém, eu estou voltando, não estou? Aqui. Bom, agora foi. Bom, esse período de 36 a 60 são 10.500 processos, tá? Então, aí a gente fez toda uma questão acadêmica, né, de metodologia, tá, para chegar em 3.000 processos. Eu estudei 1.762 casas. Então, não é pouco, é bastante, tá? Então, dá para ter uma amostragem bem interessante.
Bom, quando eu fui vendo a casa, eu precisava da lei junto. Então, eu fui ler a ata da Câmara, fui ler todos os códigos. Aí você fala assim, puxa, já vi isso citado na lei estadual. Então, a gente costura a história de Rio Claro no meio da história do Estado de São Paulo, da história do Brasil. Então, a gente, né, não é nada desvinculado, né? Isso deixa mais importante ainda aquilo que a gente está estudando. Então, esses processos de construção, então, eu vou falar que eu estudei todas as casas? Não. Só fazia processo quem formalmente pedia para construir. Então, tinha muita construção irregular. Não fui ver isso, tá? Queria ver o que tinha na planta. E é gostoso, aqui a gente tem vários nomes aqui, né? De quem eram os... Quase que eu cheguei no meu pai aqui, meu pai é um pouco para frente. Mas quem construía na cidade, tá? Então, é gostoso a gente ver um estilo, você vê uma planta e fala, puxa, isso aqui é do Vital Pereira Lima. Que eu vi que, aqui, ó, Vital Pereira, que é o primeiro que traz os elementos da arquitetura moderna para o Rio Claro, né? Então, isso aqui devia dar uma outra tese, né? Então, assim, tem muita coisa interessante para ver. Isso aqui é a capa, eu quis trazer para a gente ter uma ideia do que é mexer nesse material velho, né? Que não é nada de velho, né? É só mais antigo. Então, um pouquinho do que é. Aqui a solicitação, né, que eles pedem para construir casa operária, casa de moradia, casa sobradada, guia de recolhimento de imposto também, né, que a gente vê que hoje o imposto é cobrado por metro quadrado de construção, área de terreno, antes não era por metro linear de testada. Então, é a frente do terreno. Então, você podia ter um terreno pequenininho com uma casa imensa lá no fundo, que pagava a mesma quantia, tá? Isso daqui é o termo de vistoria, que a gente tem no ABITSE hoje. Aí eles vão passar lá. Então, é interessante ver toda uma estrutura administrativa que o poder público local tem que estruturar para poder conferir se isso está de acordo com a legislação. Não é punitivo, é importante, né? Porque, imagina, a tua casa, né? Você precisa estar adequado à questão de higiene, segurança e tal. Bom, o memorial descritivo vai dizer, eu vou passar até rápido isso, tudo, como que era o telhado, como que era o soalho, como que devia ser cozinha, banheiro, era essa cara aí, ó. Já estava datilografado, eu achei muitos manuscritos, então isso é interessante ver que tem milhões de possibilidades, tá? Bom, isso aqui, quem quiser depois ler, tá, gente? Eles vão dizer como que tem que ser misturada a argamassa, aí você tem que ir lá na lei, entendeu? Então, aí que é legal essa correspondência de documento, tá? O Sr. Percy sabe bem disso, né, Sr. Percy? Bom, o solo, telhado, dimensão de cômodo, alicerce, porão. Porão é uma coisa muito legal, né? Que a gente vê porão na lei e depois vê o porão desaparecer da lei. Vocês sabem por que tinha porão? Então, eles falavam o seguinte, eles acreditavam na época que chamava teoria aerista. A gente vai estudar também em Londres, Paris, que isso aí também era. Então, a gente costura a história com a história internacional também. Então, eles falavam o seguinte, que do solo emanava, esse o termo, emanavam exalações pútridas e que essas exalações eram responsáveis pelas epidemias. Então, a gente já ouviu falar de epidemia de febre amarela, de varíola, de tifo e tal. Então, era isso que causava, tá? Então, eles achavam que todo mau cheiro era doença. Então, a gente precisava isolar a habitação do solo. Então, a gente fazia um colchão de ar, né? Do solo. Então, olha, já começa a habitação a ser mais fresquinha. Aquele pé direito super alto, depois eles vão estabelecer a cubagem, né? Quer dizer, quanto que você tem de medida cúbica, né? Para isso poder ser são, né? Ser salubre para você morar. Então, isso tinha o porão. Aí o porão tinha que ter uma medida. A lei vai dizer, né? Então, tem que ter no mínimo 80 centímetros, com aberturas que chamavam óculos, ou, né, de óculos, né? Aquela abertura, ou circular. A gente tem, acho que, dois tipos aqui. Ai, gente, desculpa. Volta. Ai. Ai, gente, quem me ajuda aqui, ó? Estou voltando tudo? Aqui. Aqui, ó, aqui a abertura é quadrada, pode ser abertura redonda, e aí não importa, tá? Então, essa abertura era sempre com telinha, tudo estava na lei. Tinha que ser uma telinha aramada, de tanto por tanto, para poder ventilar. Então, olha que gostosa a casa, era fresquinha, naturalmente. Tá? Então, o porão podia ser 80, ou se ele fosse habitável, ia ter 2,20 metros, 2,5 metros de altura. Hoje, 2,5 metros de altura é a altura de garagem mínima, né, pelo Código Sanitário. Então, muita gente morava em porão, né? Então, passou a ser não só... Quer dizer, eles falavam o seguinte, habitável no sentido de você ter uma atividade diurna acontecendo lá, dormir não podia, na lei. Mas em São Paulo a gente sabe de milhões de famílias que moravam nos porões, tá? Bom, para
situação de casa fora do perímetro urbano ou das casas mais populares, o porão podia ser 50. Então, qual que é a diferença dos 50 para 80? Entendeu? Quer dizer, um podia ter 80, outro 50. A gente não acha nada, nenhuma explicação científica para isso, tá? Mas é isso aí. Aí depois eles vão ver que não é disso que vem a doença, né? Então o porão vai começar a sumir. Hoje a gente vê muita reforma de casa antiga no centro que eles estão aterrando o porão. A casa vai ficar mais quente? Com certeza vai ficar mais quente, tá? Então, vai dar um problema de desestabilização, né? Vai. Mas o porão era para isso, para a gente criar essa camada isolante para evitar essas doenças, tá? Eu vou errar de novo esse treco aqui, não enxergo. Bom, acho que é aqui. Agora eu não erro mais. Aberturas também. Antes eles falavam que as janelas tinham que ter intervalos equidistantes, de acordo com a lei da estética. Agora não, a abertura tem que ser para insolação e ventilação. Então deixa de ser uma preocupação estética para ser uma preocupação técnica. Aqui também tem latrina, latrina interna, ter área mínima, tudo isso daí era bem determinado, tá? Banheiro interno, banheiro externo. Vou mostrar nas plantas e fica mais legal da gente ver, tá? E era isso que eu achava de material gráfico também. Aí dá para a gente brincar bastante. Todos os carimbos de protocolo, então a gente via aqui o percurso que isso fazia, a criação da diretoria de higiene do município, bem interessante. Então, ó, vamos lá, vamos passar para as casinhas. Ó. Eu achei 5 tipos de jeito que a casa vai para o lote. Ó. Ou aquela que era tradicional, ou com afastamento lateral, que podia ser de um lado, dos dois, ou então aqui, ó, a reforma fazia isso, não dava para tirar a casa toda, eles faziam a tal da área de luz aqui, ó. O afastamento lateral, recuo frontal, né? Às vezes não tinha lateral, era só frontal, isolada ou de fundo. Fundo do lote, a gente fala de edícula hoje, tá? É um pouquinho dessa cara que tinha aí. Então, vamos lá. Agora, assim, quem quiser levantar, ver aqui, sabe? Que eu acho que é legal reconhecer muita coisa. Então, aqui, ó. Como é que era? A gente entra por essa área. Tinha um quarto da frente, que era o quarto da serenata. A sala, né, que distribuía aqui para a cozinha. Essa já é uma cozinha interna, porque essa aqui é uma planta de 60, tá? Já é uma planta mais nova. O rancho, o banheiro já estava próximo aqui, ó. Não estava lá no fundo. E a fossa, ainda tem marcado isso. E dá essa cara de casa, né? Essa fachada desse lado e essa fachada aqui, ó. A ideia do terraço, não era uma delícia isso daí, né? Ficar no terraço, ver serenata, casa no centro, ver o carnaval passar, uma delícia. Olha essa daqui, que é de 48, ó. Isso aqui é o uso misto, a gente ainda vê muito isso. O salão, aquela está encostada no lote, né? Não tem como abrir janela, só abre para isso aqui, que é uma esquina. O salão da frente, que não comunica com a casa. Tá? A entrada da casa é aqui pelo fundo, ó. Mas, ó, de novo, corredor para individualizar os quartos. Copa, é legal ver parecer copa, né? Porque cadê a sala de jantar? Não tem mais. Então, a copa, a cozinha já integrada, né? Esse par copa cozinha a gente vê na década de 70 isso aparecer. Um banheirão grande, tá WC, mas aqui com certeza já tem chuveiro. Um terraço e lá no fundo, lavanderia, né? Eu sempre falar do rancho, aqui está a lavanderia. Aqui outra. Essa da tipologia B, que é a que a gente mais achou, tá? Que é na frente do lote, com esse afastamento lateral que a legislação pedia. Isso aqui, gente, a gente vê muito aqui em Rio Claro, esse tipo de casa. Né? Então, aqui tinha essa área que cobria para entrava direto na varanda. Muita gente acha que varanda é aquela coisa no fundo do lote, sabe, assim, um lugar, tipo um terraço, né? Não, mas a varanda, originalmente, é esse espaço, essa grande sala onde tudo acontecia. Então, tem um quarto, cozinha e a WC aqui atrás, ó, longe da casa, tá? Essa aqui é a outra também, ó, também de novo, quarto, varanda, cozinha, igual, tá vendo, gente, ó, igual, WC e rancho. Esse aqui é um lote dividido, ó, né? 1,5 metro para mostrar que estava obedecendo a legislação. Agora eu aprendi a mexer aqui. Isso aqui é muito legal, essas duas aqui, que são as casas geminadas, não é germinada. É germinada porque é de gêmea, tá? Ela pode ser geminada assim, em espelho, quer dizer, aqui é um limite de loja, ela vai para um lado e para o outro, igual um espelho, rebate. Ou então ela encosta numa lateral. Isso era muito usado porque a lei dizia que tinha que ter 1,5 de cada lado. Se eu ponho desse jeito, eu tenho 1,5 aqui, 1,5 aqui. Se eu ponho assim, aqui eu tenho 3. Então eu ganho mais área de luz, tá? Então, aqui, ó, de novo, o quarto da frente, que era o quarto da serenata, entrava por esse portãozinho. Isso aqui ali perto do Batista Leme tem um monte dessas casas ainda, tá? Quarto. Então, a gente entra por aqui, ó, entra pela varanda. Então, quando tem
afastamento lateral, a entrada passa a ser pela lateral, né? E não é mais pela frente da casa. Pela lateral, inclusive aqui. Entro na varanda, aí vou para os quartos já estão individualizados, né? Então, esse aqui era o quarto do casal, quarto da filha, mais protegido. A cozinha aqui, já aparece até o mobiliário da cozinha. Tá dando para ver que está virando isso? E depois aqui, ó, isso aqui tinha o tanque e o rancho. E ó, aqui, fossa. Tá vendo? Então, imagina, você está aqui de noite, no frio, olha aqui, ó. Ninguém ia no banheiro de noite, né? Pinico, né, gente? Pinico. Bom, e aqui a mesma coisa, ó. De novo, quarto, varanda, outro quarto. Olha esse banheiro já é interno, ó. Outro rancho aqui. Aqui já é uma outra casa também, já é de 36 ainda. Então, eu queria que vocês vissem, gente, por dentro é quase tudo igual. Então, a gente vê isso também em São Paulo, e vê isso no Rio de Janeiro, no Brasil todo. As plantas não mudam muito, o que muda é a fachada, tá? Então, eu já encontrei plantas idênticas, absolutamente, essas são parecidas, idênticas, mas com fachada diferente, tá? Então, olha aqui o que a gente vê, ó. Então, são duas casas aqui, um telhado só, dá uma ideia de uma casa só. Eu, particularmente, adoro isso, né? Acho muito bonito. Então, não tem nada de excepcional, né? Mas, assim, a correspondência com a história da arquitetura brasileira, ela é direta. Outras aqui, ó, essa daqui já é de 1960, já tem outro tipo, a gente fala que é a laje andorinha, né? Já é um outro tipo de tecnologia aqui, né? Aqui já tem um pouco do concreto, então a gente vê o aparecimento dessas coisas. Essa daqui é muito comum ainda, né? Que é a tal da área de luz que eu falei aqui. Com certeza isso aqui era uma casa do jeito tradicional. Está acabando a pilha aqui, ó. Então, o quarto, de novo, o quarto da frente, quarto da serenata, outro quarto, a sala aqui no meio, acabou. A sala aqui no meio, eu até prefiro mostrar assim, ó. Sala aqui no meio, de novo a cozinha e banheiro junto, a gente falava que era o par hidráulico, cozinha e banheiro, próximo para economizar encanamento, tá? Então, eu estava muito aqui. E o tal do rancho? Agora, para mudar, não sei, né? Ele muda, assim? Não, para mudar dá. Olha que legal essa daqui. Se a gente fosse ver ali, ela parece uma casa só, mas elas são duas, completamente diferentes. Então, dá para ver que a ideia da fachada era super importante. Eles caprichavam na fachada e o resto, a planta seguia, tá? Então, introdução de copa cozinha, né? Aqui não tem sala ali, né? Tá vendo? A copa faz às vezes. Então, muito legal ver essa sobreposição de função, né? No palacete, você vai ver sala disso, sala daquilo, sala de não sei o que lá. Aqui não. Então, na casa média, a gente vê um limitador, né? Para o número de cômodos. Isso aqui é legal. Em 60, eu comecei a achar isso. A casa é o sobrado, mas aqui, gente, eu tenho 4 plantas, ó, 2 embaixo e 2 em cima. É o começo da verticalização em Rio Claro. Tá? Então, isso eu só vi em 60. Em 56, que foi o último que eu estudei, em 60, não tem nenhum. E eu tenho uma aluna que está estudando agora as cozinhas aqui em Rio Claro, e ela pegou as cozinhas dos edifícios verticais aqui. Isso já quase na década de 70. Então, a gente tem esse intervalo entre 60 e 70. Quem quiser estudar esse período, vai começar a pegar o começo da verticalização em Rio Claro, né? Que também dá outra tese. Então, isso daqui já usa outro tipo de tecnologia construtiva. Então, é bem interessante. Não, pode só mudar. Você vai trocar? Gente, acho que eu já estou falando demais, viu? Não tem muito mais. Esse daqui, isso é muito legal. Conjunto de casas, né? Então, eu não achei pedindo construção de vila operária, mas de casas operárias, em grupo. Então, a pessoa construía para alugar. Então, esse tipo de laje também é interessante, né? De forma, não tem mais elemento neoclássico. Olha a diferença disso para aquilo ali. Tá? Eu até tenho essa marcação aqui, que eles gostavam de fazer esse elemento aqui para proteger o embasamento, né, o alicerce. Mas já começa a mudar a estética disso tudo. Né? Detalhe de telhado, moldura de janela, já começa a ficar mais simplificado, porque a arquitetura moderna tem essa proposta de simplificação. Né? E olha as plantas aqui, gente, tudo igual. Ó, tudo igual. Na esquina tinha o salão, né? A gente vê isso muito aqui em Rio Claro. Vamos dar. Aqui. Ó, essa daqui já com aquele afastamento, mas são casas simples ainda, tá? Que segue aquela mesma sequência. O quarto na frente, sala de jantar, cozinha. Tem plantas que eu acho que em 1960 que não tem banheiro na planta. Quer dizer, mesmo com a possibilidade de introdução desses banheiros, porque a gente já tem um vaso sanitário com fecho hidráulico, né? A ideia da gente puxar a descarga e não ter odor nenhum.
Mesmo desse jeito, a gente achou casa, quer dizer, formalmente construída, sem banheiro nenhum. Tá? Bom, a casa isolada no lote aqui também, então tem desde casa maior até casa mais simples. Casa de fundo do quintal, né? Não é só aquela edícula. Hoje tem muita gente que faz edícula para lazer aqui, não, era casa mesmo. E às vezes eles construíam na frente do lote, né? Era uma segunda casa, um processo de adensamento do lote. Como essa daqui, ó. Essa daqui, já tinha uma casa aqui na frente, ele pede para construir aqui no fundo, que é a mesma coisa. Pessoal, e aí vai. Nossa, tem um monte, tem casa. Ó, esse daqui também já é um sobradinho. Tem mais 50 slides aí, mas eu vou parar. Tá? Porque assim, eu queria que a gente ficasse em curiosidade. Eu adoro estudar isso, tem bastante material, no arquivo tem bastante material, não sei como é que está a consulta disso hoje, né? Mas assim, o que eu acho que é fascinante é a gente ter acesso a isso, divulgar essas questões aí, estudar a história da cidade, porque isso é fascinante, né? Estudar, registrar, divulgar, não adianta a gente ficar na academia com isso daí, né? Guardando para ninguém, né? E tem que popularizar essa situação aí, porque a gente que tem essa possibilidade de estudar, tem que dividir isso, tá? Pessoal, vamos perguntar, quem quiser, tiver dúvida, não sei se falei muito, se fui clara. E aí? Quando ninguém pergunta, ou foi muito ruim, ou foi desinteressante. Põe o segundo slide. Põe o segundo slide, se possível. Se eu conseguia pôr, Não. Segundo. Aqueles desenhos. Pode ser. Acho que aqui não. Vou dar o próximo. Né, uma vez em uma palestra do Benedito Pires de Toledo, lá da arquitetura de São Paulo, ele começou dizendo o seguinte: São Paulo é a maior capital da América Latina. Doeu o ouvido, latina, né? Não latrina mesmo. E aí realmente a gente faz uma análise da evolução da questão da saúde pública. Como todos estão vendo lá no lote, que a Mônica descreveu tão bem, às vezes mais estreitos ou não, nós temos todos lá o fosso e a fossa. O poço e a fossa. Mas no outro lote é o poço e a fossa. E no outro lote, o poço e a fossa, o poço e a fossa, o poço e a fossa. Num terreno de 8, 10 metros de largura, tinha um poço e uma fossa, um poço e uma fossa, um poço e uma fossa. O que acontecia, né? No fundo, lá embaixo, tudo se comunicava. Certo? Então, foi isso até por outros 60, 70. Em São Paulo, aquele tamanho monumental que era, não é isso? Realmente criava um problema seríssimo de saúde pública, não é? Que precisa ser evoluído, não é? E hoje, realmente, como o Rio Claro tem 100%, 99% 100% de água tratada disponível e 99% do esgoto coletado, não é isso? Uhum. É isso? Bom, e por outro, já numa palestra aqui do Aziz Absaber, que a gente sempre louvou e respeitou, né? Uma palestra aqui no Coreto, inclusive, num dia do geógrafo, ele colocou sobre a Casbah. A Casbah, acho que está aqueles quadrados, aqueles quarteirões que você tinha, não é? Da nossa praça, que é uma praça comum, não é? Mas que no fundo dos quarteirões, como este quarteirão aqui, a praça árabe das cidades árabes eram assim, por exemplo, a casa fica para frente para a avenida, certo? E aqui no meio, toda essa área aqui, por ser o fundo dos quintais, seriam áreas coletivas. Que em algumas cidades se procura fazer isso. Então, todas as cidades colocadas para a rua ou para avenidas poderiam usar coletivamente o espaço, uma praça interna, para as pessoas mais idosas, para as pessoas costurarem, conversarem, bater papo, não é isso? Então, um exemplo de vida que eu achei linda, aquela imagem que o Aziz Absaber nos colocou aquela vez, certo? Então, só queria ressaltar essa questão da evolução da saúde pública, não é? 1,5 metro da lateral, coisas assim, né? Que marca a gente, que contribui para que a gente viva melhor e por muito mais tempo, não é isso? A gente vê isso na legislação francesa, né? Então, eles trazem para cá, né, os higienistas, eles têm muito, vão para congresso, estudam lá e trazem para cá essas questões, né, que estava se discutindo, a questão da saúde pública em Paris também foi gravíssima. Eles trazem isso para cá, a gente vê isso rebatido na legislação. E, às vezes, quando tem ata da Câmara dos Deputados em São Paulo, eu já achei muito isso, conforme a legislação francesa, né? Então, eles buscam esses exemplos. Então, é bem interessante. E essa questão de você usar o miolo da quadra de uma forma mais coletiva, a arquitetura
arquitetura moderna vai trabalhar isso. Ela vai ser a primeira que vai romper com essa estrutura tradicional. Olha, a gente ficou desde o tempo de colônia até, vamos dizer, 1960, que é a inauguração de Brasília, até depois, tá? Nessa estrutura rígida, ainda de cada um com seu lote, marcado direitinho. Eles que vão romper com essa ideia, é muito legal, tem desenhos interessantíssimos. A casa espanhola, né? A arquitetura tradicional espanhola, ela aproveita esses pátios, a casa é toda voltada para dentro, a nossa casa portuguesa é para fora. Então, isso que é legal, né? Você vê essas diferenças de cultura, que modo de vida que isso possibilita. É fascinante estudar. Tem uma coleção que chama História da Vida Privada. Vocês já viram isso? Tem a que é feita na França, né, que é organizada pela Michelle Perrault, o pessoal lá da história, que é uma corrente nova de história, gente, que chama História do Cotidiano. Estudar história, eu já estudei sempre dessa maneira, né? Que é a história do dia a dia, não tem essa história de grandes heróis, não sei o quê, isso é chato, né? Desculpa falar, mas não é interessante. Então, estudar a história do dia a dia. E a gente tem no Brasil, organizado pelo Alen Castro, História da Vida Privada no Brasil. A gente tem na Biblioteca da SER, né, Biblioteca Coletiva, Comunitária, pode ir lá consultar. Gente, é muito legal, sabe? Conta, assim, detalhes do dia a dia, como que as pessoas lavavam roupa, por que começou a marcar monograma na roupa? Porque você levava para a lavadeira e como é que ela ia diferenciar quem era de uma e de outra? Não tinha caneta que a gente marca hoje, entendeu? Então, você marcava a roupa. Então, nossa, tem muita coisa legal para estudar. Estudar história é fascinante. Depende da maneira que essa história é oferecida, né? Acho que o professor de história, vocês que vão estar aí formando professores de história, vocês têm que pensar a maneira de como oferecer, porque a história é fascinante, né?